Pretendemos libertar-nos das narrativas e do dualismo normativo do pensamento moderno que fraturam a sociedade contemporânea e geram uma imbricação de discriminações. Este é um pequeno excerto do texto de apresentação do Ano Zero 2021-2022 Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, assinado pelas curadoras Elfie Turpin e Filipa Oliveira. Pensada numa perspectiva curatorial feminista que questiona e convoca olhares de diferentes latitudes e gerações, esta edição do Ano Zero é um dos momentos altos da temporada cruzada Portugal-França. A RFI esteve em Coimbra e percorreu os diferentes espaços da Bienal numa visita guiada pela dupla de curadoras luso-francesa, Filipa Oliveira e Elfie Turpin, que começa por nos revelar como foi delineado o conceito para a Bienal. Surgiu lentamente. Temos o hábito de trabalhar em contextos específicos e explorar o contexto para o qual somos convidadas. Cada exposição é diferente. Questionamos como entrar na cidade de Coimbra, como entrar na sua história, que é rica, complexa e densa. Para isso, seguimos uma história que é bastante popular em Coimbra, que nos relata que uma pequena colónia de morcegos habita na Biblioteca Joanina, a Biblioteca Real, e durante a noite saem para comer os insetos e as pequenas lagartas que devoram os livros que são guardados nesta biblioteca. Esta história e estes morcegos permitiram-nos entrar, através de uma fissura, de uma micro-história, nas histórias muito complexas da cidade e poder encontrar uma maneira de explorar e, em seguida, desenvolver toda uma exposição em torno destas relações interespecíficas entre os animais, a produção do saber e a noite como um espaço de liberdade, um espaço de pesquisa, de experimentação e um espaço onde podemos desenvolver práticas culturais alternativas, nomeadamente com os artistas com quem reunimos e com quem partilhamos questões. On a réuni et avec qui on a partagé un certain nombre de questions. Filipa, como é que construíram esta ligação entre os morcegos, os insetos que comem durante a noite, os livros, e depois é feita a transposição para as obras, para os artistas que acabam por convidar a participar nesta Bienal? Nós escrevemos um texto inicial que partilhamos com todos os artistas da Bienal e a partir daí eles sentiram-se convocados, inspirados a criar obras para a Bienal ou a fazer-nos propostas de obras já existentes. E por isso o que nós fizemos foi partilhar esta faísca com um conjunto de artistas com os quais partilhávamos questões, pensamentos, dúvidas sobre o mundo e a maneira como olhamos para a arte e para a nossa realidade. Mas por aquilo que eu senti, parece que houve uma preocupação ou uma linha de pensamento que vos levou a procurar um equilíbrio da representação de género. Nós as duas, no nosso trabalho como curadoras, temos este lado de sermos curadoras feministas e a primeira parte, talvez, é um bocadinho de ser curadora feminista, quer dizer que olhamos para a questão da paridade, mas a questão do feminismo é muito, muito maior do que essa e, na verdade, para nós isso já é quase imediato, nem é pensado, vamos estar lá a buscar mais uma mulher ou ali, é absolutamente imediato essa procura de uma certa sensibilidade, uma certa maneira de olhar e de fazer e que nos atrai para determinados artistas e não outros, mas havia uma preocupação, sim, de olhar para artistas que poderiam ter vozes que não eram vozes brancas europeias. Portanto, quando saímos deste lugar, que é o lugar de pensar outras alternativas de ver, outros modos alternativos de pensar, de olhar para o outro, quando temos que sair também do olhar patriarcal europeu e ao fazer isso imediatamente vamos ter uma grande quantidade de artistas que não são europeus e que também não são homens e por isso aí era não só uma preocupação, mas vem muito naturalmente esta questão de haver muitos artistas que são mulheres, muitos artistas que são africanos, artistas que são transgéneros, porque estamos a falar de produções de conhecimento alternativas à norma e, portanto, estas vozes vinham naturalmente. Essa produção de conhecimento ganha corpo através de nomes de artistas, homens ou mulheres, que vão desde artistas contemporâneos muito jovens até gente que, entretanto, já desapareceu do mundo dos vivos. Para nós tratou-se de convocar os artistas e as diferentes vozes que se podem colocar em diálogo em relação que vão além do presente. Podem dialogar no futuro, no passado e no presente, mas também diálogos com artistas que viveram há mais de um século. Para nós é importante criar esses diálogos intergeracionais onde os artistas mais jovens se interessam pelo trabalho de Aurélia de Sousa e à forma como a pintora portuguesa Aurélia de Sousa conseguiu, no fim do século XIX e início do XX,
iniciar práticas feministas através da prática da pintura e da arte e dar uma voz, uma representação a uma arte da humanidade que era totalmente invisibilizada. Aurélia de Sousa está aqui como uma entidade que vai dialogar com Pasolini, que vai dialogar com Lígia Peipe, que vai dialogar com Jarbas Lopes, onde estas relações entre artistas são muito importantes. O que os reúne são as questões que partilhamos e que se podem desenvolver além dos nossos corpos, tal como existem hoje, em relações e em diferentes planos da realidade. Os artistas têm essa capacidade de canalizar, desenvolver canais de conhecimento e de comunicação que fazem apelo a diferentes modos de percepção e, por que não, dialogar com os espíritos e o mundo dos mortos. Não há separação. É uma Bienal que tenta apagar a separação entre todos estes planos da realidade e entre todas as categorias que o mundo ocidental construiu, ou seja, poder comunicar numa forma de fluidez absoluta. Communiquer dans une forme de fluidité absolue. Esta Bienal foi planeada para ser apresentada em 2 momentos separados e em diferentes espaços da cidade. Por que essa escolha e como é que depois tudo isso ganha uma dinâmica dentro das apresentações que vocês propunham dar a conhecer? Esta Bienal é uma Bienal em que muda o ciclo da Bienal. Desde o início que o Carlos Antunes, diretor da Bienal, ele queria que a Bienal fosse em abril, o mês da liberdade, mas que por diferentes razões não conseguiu que isso acontecesse. E a Bienal era em novembro. E este é o ano de transição deste momento. E então nós decidimos que iríamos fazer a Bienal nestes 2 momentos. Em novembro tivemos o primeiro momento, que era um primeiro momento de uma exposição conversa. A ideia era que nós, a partir de uma instalação do Carlos Bunge, 4 filmes de 4 artistas, começássemos a trabalhar e a falar com a cidade sobre os temas da Bienal, que fizemos imenso. Começámos a falar com escolas, com várias pessoas, convocámos uma série de pessoas para começarmos a falar sobre os temas da Bienal. E a partir daí trabalhámos entre o fim de novembro e agora abril, a continuação dessa relação de conversa, de trabalho, para abrir agora em abril a segunda parte, onde a Bienal ocupa vários espaços da cidade. Este ano temos menos espaço, decidimos nos concentrar muito mais no mosteiro, e aí o mosteiro está com a grande maioria dos artistas, está toda no mosteiro, e depois está nos 2 círculos, no CAPC Sede e no CAPC Sereia, e na Estufa Fria, e portanto achamos que 4 espaços numa cidade em que estão muitos artistas é muito cansativo e que era preferível concentrar e tornar a experiência mais confortável, maior proximidade do que estamos sempre a ir a correr de um lado para o outro. E a partir de agora será em abril a Bienal. O femininismo e a ecologia são temas facilmente identificáveis nos trabalhos de vários artistas. O ser-se curadora é cada vez mais um trabalho político. Oui, absolument. Il y a une dimension qui... Sim, sem dúvida. Há uma dimensão política no trabalho de curadora, onde para nós trata-se de tentar trabalhar como os artistas desenvolvendo uma ética de trabalho. O feminismo não é um tema para nós, é mais um utensílio, uma ferramenta de trabalho. Porque há vários feminismos e nós não vamos fazer uma exposição sobre o feminismo, vamos antes fazer uma exposição experienciando práticas feministas para tentar desconstruir todas as relações de poder que estão na obra, na arte e no ecossistema artístico. Ou seja, estamos engajadas nessa ética de trabalho e o que tentamos fazer com os artistas é o que é perceptível nas obras. Tentamos também fazer nas nossas relações trabalho com os artistas, com o público, com as instituições, com o contexto onde nos vamos situar. Instituição, avec le contexte dans lequel on va se situer. Eu acho que ser curadora, diretor de museu, foi sempre um lugar muito político. E todos os lugares que de alguma maneira são lugares de poder são lugares políticos. E portanto a única coisa que difere aqui é o facto de nós sermos 2 mulheres que ocupamos este lugar de poder durante estes meses. E isso permite-nos ter uma ética, uma escolha que tem a ver com isso e que para nós, por exemplo, foi nesta ética do feminismo tentar destruir hierarquias, trabalhar de uma forma horizontal, fazer uma série de momentos e dar possibilidade de ouvirmos vozes que normalmente não são tão ouvidas. Portanto, claro que qualquer trabalho que implique uma questão de poder, algum poder, é um trabalho político, é só decidir como é que usamos esse poder e essa política. Toda a Bienal fala sobre esta questão do poder, não é? Onde é que está o poder e como é que podemos e devemos questionar o poder e como há alternativas ao poder, seja o poder político,
mas seja também o poder, por exemplo, da produção de conhecimento. Quem produz conhecimento, de que forma, qual é o conhecimento que nos é transmitido. E isso também não há só uma maneira de aprender as coisas e não há só uma coisa para aprender. E por isso este questionamento sobre como é que podemos pensar outras formas de produção de conhecimento tem a ver exatamente com esta questão do poder e da distribuição do poder. E por isso toda a Bienal é muito política, como todo o trabalho da curadoria política. Ouvimos as curadoras da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, Filipa Oliveira e Elfie Turpin. De Coimbra, Luís Guita para RFI.